Estamos de olho em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Claro, de olho em Brasília, núcleo 1 do inquérito do plano de golpe, falando nesse momento, né? Há um interrogatório acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid estava falando agora há pouco. A gente vai trazer informações com a nossa reportagem na capital federal. Vamos falar com o Márcio Rocha, tá chegando por aqui, a respeito do que já foi dito nesses depoimentos, né, Márcio? A gente já tem umas 2 horas já, né, de falas aí no STF. Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Quase isso, viu, Renan? Deve estar aí por volta de uma hora e meia, mais ou menos. E o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, é perguntado, né, questionado agora pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Anteriormente, ele tinha sido questionado pelo ministro relator do processo que trata da questão da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes. E até o momento ele confirmou, né, todas as acusações que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, né, nesse processo contra os acusados de fazer parte dessa trama de golpe de Estado, né, que está tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal. A primeira pergunta que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes para Mauro Cid, ele afirmou que presenciou grande parte dos fatos, mas que não participou de nenhum deles. Confirmou também que não foi coagido a prestar os depoimentos, que fez o acordo de delação premiada de forma voluntária. Disse também que o ex-presidente Jair Bolsonaro pressionou o Ministério da Defesa para que um relatório fosse feito questionando o resultado e o processo eleitoral de 2022 e que Bolsonaro queria que o documento fosse duro contra as urnas eletrônicas. Também afirmou que, no entanto, apesar desse pedido, nenhuma fraude contra as eleições, né, contra o processo eleitoral, foi encontrada. Também afirmou que Bolsonaro não queria que os manifestantes deixassem a porta dos quartéis e que o general Braga Neto era o elo entre o ex-presidente e também os manifestantes que ficavam pedindo justamente essa intervenção após, né, as eleições de 2022. Confirmou as reuniões de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, estava muito preocupado com a possibilidade de Bolsonaro tomar alguma atitude de ruptura depois das eleições e que não teria condições de intervir contra o ex-presidente caso isso acontecesse. E, para a gente encerrar, Mauro Cid também confirmou que Jair Bolsonaro leu e fez modificações no texto que ficou conhecido como a minuta golpista, que tinha o objetivo de decretar um estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral depois das eleições de 2022. Vamos acompanhar, então, uma das falas do Mauro Cid? 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Né? Somente o senhor ficaria como preso. Bom, a gente ouviu aí então o Mauro Cid no momento que ele fala que Bolsonaro leu e fez modificações no texto da minuta golpista para decretar estado de defesa no TSE, nesse interrogatório ao ex-ajudante de ordens. Vamos acompanhar nesse momento ao vivo. Alexandre de Moraes, o ministro, está falando nesse momento. Não, eu não comentei com o presidente. Faz pergunta para Mauro Cid. Naquele momento, do dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali, né? Ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia de novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional, era simplesmente jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né?
Falei, mais umas conversas, como eu expliquei para o ministro, bravateiros, né, que não vai dar em nada. Né, só está querendo desabafar, está querendo reclamar. Né, e depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, então, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Bom, a gente acompanhou uma das falas de Mauro Cid. É interessante acompanhar por imagens a transmissão da TV Justiça, que a gente está mostrando também aqui na transmissão da Band News FM, porque é possível ver, quando o Mauro Cid fala, ao fundo, é possível ver o ex-presidente Jair Bolsonaro, está sentado na ponta, acompanhando, de braços cruzados, ouvindo o que está sendo dito. Também general Augusto Heleno está ali posicionado, mas de cabeça baixada, não sei se está mexendo no celular, enfim, parece estar mexendo no celular, está com a cabeça baixa, ouvindo também o que Mauro Cid diz e o que as autoridades vão falando por ali. O ministro Alexandre de Moraes fazendo as perguntas, o procurador-geral da República também falando nesse momento. A gente não sabe por quanto tempo ainda vai durar esse interrogatório. Além de Mauro Cid, outros 7 nomes aí, né, devem ser interrogados nos próximos dias. A previsão do Supremo é conseguir ainda ao longo dessa semana fazer todos os interrogatórios, que começam a partir de amanhã, caso esse de Mauro Cid termine ainda hoje, a responder em ordem alfabética, o que faria com que Bolsonaro falasse ali mais pro meio da semana. Pelo menos essa é a previsão, mas tudo isso pode se estender, porque não dá para garantir quanto tempo vai durar cada interrogatório. Claro que a gente segue de olho lá em Brasília e traz todos os detalhes ao longo aqui da programação da Band News FM. Já